Flamengo fez uma consulta, né, uma nova consulta, porque o Flamengo já consultou uma vez e agora consultou de novo, né, o jogador Gustavo Scarpa, né, e aumentou aí a concorrência de clubes buscando o meia que está no futebol grego, né? Atlético Mineiro e Internacional de Porto Alegre também querem repatriar o jogador, que precisa decidir se quer voltar ao Brasil ou permanecer no futebol europeu, né? Gustavo Scarpa segue no radar do Flamengo. O clube sondou mais uma vez a situação do meia, que pertence ao Nottingham Forest, e está emprestado ao Olympiacos. O nome agrada ao técnico Tite e pode ser sim um dos reforços cotados para 2024. Scarpa é um desejo antigo da diretoria do Flamengo e o técnico Tite gosta dele. Inclusive estava na pré-lista dos convocados da Copa do Mundo de 2022. Né? O meia se encaixa em um dos pedidos, não sei se 2022 ou 2018, agora não sei. Mas teve aí, né, na lista da Copa, mas que não foi para a lista final. O meia se encaixa... Pela lógica, acho que é 22. Pela lógica, tá? Pela lógica, acho que é 22. Mas o 22 do Scarpa, eu não sei se foi para a Copa, sabe? Eu não sei dizer. Sinceramente, pô, ele jogou muito no Palmeiras, cara, em 22. Foi. O Palmeiras campeão brasileiro e tudo mais. É um cara que eu não sei dizer se é esse cara, assim, com tranquilidade. Não acredito eu que seria um bom reforço pela posição do campo e pelos momentos de destaque do futebol brasileiro. Mas eu não lembro disso. Mas, vamos lá. O Scarpa é um desejo antigo da diretoria e o meia se encaixa em um dos pedidos do técnico, né? Um jogador que possa atuar caindo pelo lado direito do campo e também como meia, né? Uma ponta direita é a preferência, mas o Scarpa é um jogador que agrada muito ao técnico Tite. O Flamengo chegou a tentar a contratação do cara em julho, né? E não conseguiu. Rafael Schmidt. O Scarpa está lá na Grécia e o Olympiacos acabou de trocar o treinador, né? Acabou de ir para lá o Carvalhal, muito desejado por rubro-negros aqui no Flamengo. Né? E aí, para realizar o sonho de morar na Europa, o Scarpa assinou um pré-contrato com o time inglês em julho do ano passado e deixou o Palmeiras no final da temporada. O meia foi eleito o melhor jogador do Brasileirão em 2022. Você está certo, Rafa. Mas não conseguiu se firmar no futebol inglês. Em abril, ele sofreu uma lesão na panturrilha e teve outro problema físico antes do meio do ano. Foram apenas 10 jogos pelo time inglês até ser emprestado para o Olympiacos. Lá foram até agora somente 11 partidas disputadas e ele ainda não fez gol e nem assistência na Europa. Tá tipo um Gabigol, Rafael Schmidt. Números de Gabigol, de Scarpa na Europa podem fazer Scarpa ser um grande reforço para o Flamengo, Rafael Schmidt? Porque o Flamengo gosta do fracassado na Europa, Rafinha. Você tem campeão, tô chorando, pra inflamar a nação, eu sou Flamengo, campeão de terra e mar, maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar, eu sou Flamengo. Cara, a verdade é que sempre, sempre existe um chinelo velho para um pé cansado, né? Aquilo que talvez não esteja servindo para alguém, pode servir para você. Eu não vou... eu acho que o Scarpa acabou indo para a Europa com uma idade um pouco fora do normal, que os jogadores fazem esse movimento, né? Scarpa com quase 30 anos, e nem sempre essa adaptação é fácil. Eu acho que ele acabou tendo meio que um choque de realidade. O que é você ser um bom jogador para jogar na Premier League, né? Muito competitivo, muito intenso e tal. Mas eu acho um jogador talentoso. Acho que o Flamengo está buscando um jogador que pode agregar muito ao Flamengo. Não acho que tem aquele patamar que a gente estava falando antes. Aquele jogador que chega... eu acho que ele chega para compor elenco correndo por fora de uma titularidade. Eu acho que não dá para a gente tratar o Scarpa como aquele reforço que salva a janela. Em alguns momentos ele oscilou. O ano de 2022 dele é muito bom, mas ele teve alguma dificuldade para se firmar no Palmeiras. Mas eu acho que, por outro lado, ele tem características de fato muito boas. Eu acho que ele pega na bola de perna esquerda como poucos. Ele bate muito bem, bate escanteio, bate falta, chuta, tem a inversão de jogo, tem o passe. Eu acho que ele consegue bater muito bem na bola. E isso é uma coisa que qualquer clube precisa, e eu acho que o Flamengo precisa
O Flamengo tem uma dificuldade séria em questão de bola parada, apesar de que eu espero finalmente que o Pulgar se torne batedor de falta desse time. Mas eu acho que o Scarpa chega trazendo isso. Chega trazendo chute de média distância, chega trazendo o cruzamento, a inversão de jogo, passe longo. Eu acho que ele tem essas características que são muito boas. Acho que ele é um jogador que de fato, é talentoso. Algumas coisas me preocupam. Eu estou aqui com o Transfer Market dele aberto. Ele tem 29 anos, faz 30 em janeiro. Então, ele é um jogador, não estou dizendo que ele é velho, nem nada disso, mas é um jogador que o Flamengo tem que pensar muito bem em relação a fazer um investimento. Eu estou ouvindo falar algo em torno de 4 milhões de euros, né? Para o Nottingham Forest, seria um excelente negócio, né? Levou de graça, pagou luva, possivelmente, mas levou sem pagar os direitos federativos do jogador e agora pode estar vendendo. Eu gosto, mas eu quero fazer essa ressalva. Eu não gostaria de ver o Flamengo colocando muito dinheiro nele, até pela idade, e não gostaria de ver o Flamengo fazendo um contrato muito longo. E a gente tem que saber o seguinte, o ano de 23 do Scarpa foi praticamente perdido. É diferente. A gente não está trazendo o Scarpa, que ao final de 2022 era um dos grandes jogadores do Brasil. A gente está trazendo um cara que teve uma queda nesse ano de 23. Não conseguiu jogar. Então, isso coloca uma pitada de risco. Eu não vejo problema do Flamengo aceitar esse tipo de risco, até porque toda contratação envolve risco. Eu só não gostaria de ver o Flamengo fazendo um grande aporte financeiro, por exemplo. Eu não sei se esses 4 milhões se justificam para um jogador de 30 anos, mas, independente disso, acho que é um bom jogador, acho que é versátil. Pelo Palmeiras mesmo, ele jogou uma final de Libertadores contra a gente como ala esquerda. Ele joga como meia pelo lado direito, numa posição que o Everton Ribeiro já não consegue mais contribuir. Ele pode ocupar esse espaço do Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro fez por tanto tempo tão bem, que é esse meia pelo lado direito, pode jogar mais centralizado. Então, isso é uma coisa que acaba contando em favor do Scarpa. O jogador versátil, aquele jogador que se encaixa com mais facilidade. O Tite vai jogar, aí que a gente está brincando aqui, 4-1-4-1, 4-2-3-1, 4-4-2. O Scarpa ele consegue ter uma certa polivalência que outros jogadores, até por característica, não têm. Por exemplo, o Cebolinha não tem tanto. Se você sai do 4-4-3, o Cebolinha vai ter mais dificuldade para jogar. Entendeu? Sim. O Scarpa não é esse jogador. Pode ser meio pelo lado direito, pode ser meio pelo lado esquerdo, pode construir um pouco mais por dentro. Então, eu acho que nesse pacote, apesar dessas ressalvas que eu fiz, o preço, a idade, eu acho que o Scarpa também é um reforço importante para o Flamengo. Eu não vejo ele como titular, mas vejo um elenco muito mais fortalecido se a gente trouxer o Scarpa. Só fazendo a seguinte ressalva. O Flamengo tem Vitor Hugo. Meu preço. O Flamengo tem até o Lohan, que pode jogar ali, tanto centralizado quanto pela direita. Está voltando o Gonçalves. O Flamengo também tem Arrascaeta. O Flamengo também tem Gerson. O Flamengo tem meias. Talvez o Flamengo tenha posições mais carentes nesse momento do que a posição do Gustavo Scarpa, do que o meia. Eu gostaria de ver o Flamengo um pouco mais equilibrado nesse sentido. Sobretudo, para mim, existe uma urgência na lateral direita que eu gostaria de ver sendo resolvida antes da gente avançar em outras posições. Mas, apesar desse monte de ressalvas que eu fiz, gosto do Scarpa, acho que o nome é bom, acho que ele é um jogador que traz uma coisa que, chuta bem de média distância, bons cruzamentos, bola parada. Às vezes falta isso pra gente, Arthur. Então, a minha opinião do Scarpa é mais ou menos essa.